Se nós tomarmos os países desenvolvidos, vocês vão verificar que o trabalhador da educação, ele recebe valorização do Estado e ele disputa em pé de igualdade com as demais carreiras de Estado, inclusive, em status e remuneração, porque é isso que garante ensino de qualidade. Então, o PNE que está em discussão, portanto, ele, na minha opinião, ele mantém os méritos do antigo plano, mas ele acrescenta essas 4 preocupações. Preocupação com a qualidade, com a valorização do trabalhador em educação, com o financiamento mínimo adequado para o atingimento das metas e com as estratégias necessárias para que o gestor público consiga visualizar a maneira como nós vamos sair de uma situação para uma outra situação diferente em 2020. Está se abrindo uma janela de oportunidades para o Brasil na área da educação. Nós temos muitas variáveis a favor da educação nesse momento. Eu começo pelo fato de que nós estamos investindo cada vez mais em educação. Nós saímos de menos de 4% do PIB e fechamos a década com mais de 5% do PIB de investimento em educação. Nós temos o bônus demográfico a nosso favor, né? O bônus demográfico significa dizer que na faixa etária de 0 a 17 anos haverá menos brasileiros em termos absolutos e não apenas relativos. A previsão do IBGE é de que nessa faixa etária o número absoluto de brasileiros cai em 7 milhões. Isso nos permite atender mais e melhor os brasileiros dessa faixa etária. Então temos mais financiamento, temos bônus demográfico e nós temos uma curva ascendente de qualidade que nós temos que acelerar. Nós saímos de uma situação em que a qualidade vinha caindo e estamos já há quase 10 anos numa situação em que a qualidade, estou falando em termos nacionais, melhora. As médias nacionais vêm melhorando ano a ano. Então, se nós levarmos em consideração essas variáveis e a mobilização que a sociedade promove hoje em prover da educação, uma maior consciência a respeito dessa agenda, inclusive das classes dirigentes, há mais políticos interessados em educação, há mais empresários interessados em educação, há um ambiente favorável, na minha opinião, para aprovar um plano sério, um plano para valer, um plano com compromisso social, com controle social, de maneira que nós possamos cumprir as metas estabelecidas pelo Congresso Nacional. Então, eu vejo um ambiente mais favorável. E eu entendo que essa iniciativa é uma iniciativa muito importante. Essa primeira reunião aqui na Assembleia Legislativa tem um efeito importante catalisador. Ele tem um efeito catalisador na tramitação do Plano Nacional de Educação em Brasília. Mas ele também pode ter um efeito catalisador aqui no estado de São Paulo, para que nós possamos aprovar um plano estadual que seja coerente com o Plano Nacional, que as metas possam ser acompanhadas pela sociedade. Então é um debate oportuno no Estado. É um debate que deve se iniciar imediatamente, primeiro para acompanhar os trabalhos em Brasília, e segundo porque a ato contínuo vocês vão ter que aprovar um plano no âmbito regional. Então é importante que essa mobilização ocorra desde o início, e eu quero lembrar que mobilização nunca é demais. Nós, para encaminharmos o Plano Nacional de Educação para o Congresso, fizemos 4 conferências nacionais. Fizemos em 2007, 2008, 2009 e 2010. Uma com cada temática da educação, justamente para conseguir subsidiar o Plano Nacional com tudo aquilo que os delegados nos trouxeram. Foram mais de 3 mil delegados que participaram uma semana dos debates em Brasília, aprovaram um documento, e esse documento foi a base do projeto de lei encaminhado para o Congresso Nacional. Então a mobilização, ela é sempre bem-vinda
demora para começar. A mobilização, o ideal é que ela ocorra sempre em torno dessa temática, porque você qualifica o debate. E, obviamente, que nós esperamos que todos os estados possam aprovar seus planos e que, da soma dos planos estaduais, se consiga perceber a factibilidade das metas nacionais. Até porque, se nós não contarmos com o apoio dos estados e municípios, as metas nacionais vão ficar no caminho. Nós dependemos dessa atuação conjunta, nós dependemos de um pacto federativo sólido em torno da educação. Então, eu concluo essa fala inicial, não sei se pretende abrir para debates, mas eu concluo essa fala inicial manifestando o meu otimismo no trabalho do Congresso Nacional. Né? Eu vejo intensa mobilização da sociedade civil organizada em proveito do plano. Eu penso que o país está preparado para essa discussão. Acho que o debate vai ser sério. E eu quero dizer mais do que isso. Eu quero dizer que eu percebo um ambiente suprapartidário em prol da educação como nunca vi. Quer dizer, hoje, veja só, nós estamos vindo no período legislativo em que nós aprovamos 2 emendas constitucionais e mais de 50 projetos de lei. E não foi pouca coisa que foi discutido no Congresso Nacional. Eu vou citar alguns exemplos. No caso das emendas constitucionais, nós aprovamos o piso nacional do magistério por emenda constitucional. Tivemos a contestação do Supremo Tribunal, que já declarou a constitucionalidade da lei. Então, isso é um avanço importante. Aprovamos o Fundeb por emenda constitucional. Aprovamos o fim da DRU por emenda constitucional. Lembrem-se que a DRU retirava do orçamento do Ministério da Educação mais de 20% das verbas vinculadas. Acabamos com a DRU da educação. Aprovamos a obrigatoriedade da matrícula de 4 a 17 anos com prazo até 2016 para cumprir essa meta. O que colocou a Constituição brasileira muito à frente do seu tempo. Nós estamos disputando com as constituições mais modernas do mundo, né, o destaque sobre escolaridade obrigatória. Então nós discutimos assuntos muito importantes no Congresso Nacional e aprovamos por unanimidade essas 2 emendas constitucionais, que estão na história da educação brasileira. Os projetos de lei não são menos importantes. Criamos 38 institutos federais, 14 universidades públicas federais, dobramos as vagas das federais. Tudo isso foi aprovado com o consentimento do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional se envolveu no debate e aprovou por unanimidade uma série de propostas de projetos de lei que estão em vigor e que mudaram a feição da educação. Para quem tiver curiosidade sobre isso, quem entrar no portal do Ministério da Educação vai ver um banner de entrada com os seguintes dizeres: Legislação Educacional 2003-2010. E vai poder fazer o download de um livro de 400 páginas. Imagina, 400 páginas de legislação aprovada nesse período. Educação especial, educação no campo, no estágio, não houve assunto que nós... A reforma do Sistema S, Senai, Senac, enfim, o Brasil profissionalizado, um conjunto enorme de realizações que está institucionalizado nesse corpo de leis, decretos e normas constitucionais. Então, eu entendo que o Plano Nacional é quase que o coroamento desse processo de reforma. Nós estamos tomando essas medidas como um patamar de lançamento da próxima década, com metas mais ousadas e com mais capacidade de execução. Então eu saúdo a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela iniciativa. Entendo que
os estados devem fazer aquilo que a União fez a partir de 2007, que é começar o debate com a sociedade sobre o seu plano de educação, para que, uma vez aprovado o plano nacional, nós tenhamos condição de, no ano que vem, aprovar o plano estadual para o estado de São Paulo e os municípios possam fazer o mesmo na esteira da aprovação do plano estadual. Então eu entendo que nós temos todas as condições de ter uma década de educação melhor do que a anterior, que por sua vez foi melhor do que a anterior, e nós possamos conseguir atingir uma excelência de ensino que nos orgulhe e que esteja à altura do potencial da nossa gente. Nós temos todas as condições para não apenas ser a quinta potência econômica. Não é só isso que nos interessa, porque o nosso PIB per capita ainda é baixo. Não é só o PIB absoluto que precisa ser considerado. E uma das razões pelas quais a nossa renda per capita ainda é baixa é a falta de formação das pessoas. Então nós podemos ter uma década, essa década que se iniciou, pode ser muito melhor do que a passada, que por sua vez foi muito melhor do que a anterior. Então, se nós estamos num movimento virtuoso, nós, portanto, devemos potencializar, né, essa dinâmica para que nós possamos atingir um patamar de qualidade do ensino em todos os níveis, não apenas no ensino fundamental, mas no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, na educação infantil, que vá ao encontro dos anseios da nossa sociedade. Eu entendo que o Brasil se encontrou finalmente com essa agenda. É uma agenda que nós adiamos esse encontro o quanto pudermos. O Brasil desperdiçou quase um século, enquanto todos os países do mundo, no pós-guerra, investiram pesado em educação. O Brasil adiou o que pôde o encontro com a educação. Agora nós somos obrigados a enfrentar essa agenda por uma simples razão. Nós estamos em plena era do conhecimento. E se nós não enfrentarmos esse desafio, nós não temos como contornar essa agenda. Essa agenda veio para ficar. Estão aí os investimentos acontecendo. Os próprios empresários estão sentindo falta de informação na preocupação dos postos de trabalho que se abrem todos os dias. E não é só a questão do trabalho que precisa ser considerada. É também a questão política, do exercício da cidadania, da melhoria da representação, da melhoria do bem-estar. Educação é tudo isso junto, né? E isso nós temos que... e, portanto, nós precisamos pensar a educação em todas as suas dimensões. A dimensão da cultura, a dimensão do desporto, a dimensão do trabalho. Né? Tudo isso precisa estar somado, né, no plano nacional. E eu entendo que São Paulo tem uma grande contribuição a dar. São Paulo é uma terra de grandes educadores. São Paulo é uma terra, é o estado mais rico da federação. É o estado que tem que se repensar em educação como todo o Brasil. E o momento político de fazer isso é agora. Nós temos um alinhamento. Eu tive na primeira reunião do CONSED. CONSED é o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. Eu tive na primeira reunião do CONSED em Brasília e eu realmente vi um time 100% comprometido e alinhado para fazer a diferença. Acho que nós temos que aproveitar isso e dar uma resposta definitiva à sociedade de que nós podemos fazer mais e melhor pela educação das nossas crianças, dos nossos jovens e também dos nossos adultos. Muito obrigado.